E aí galera, pra hoje nós vamos falar do Naruto clássico, usando essa blusa apertada aqui. Tá, ela parece apertada, mas não é, tá? É só a impressão de vocês. Ela é meio curta só. Mas enfim, roda a vinheta. Muitos de vocês devem estar horrorizados em pensar que eu terminei o Naruto clássico por agora, tá? E não foi exatamente agora, tem uns dias já que eu terminei o Naruto clássico. Eu demorei por quê? Primeiro, deixa eu contar pra vocês como eu conheci o Naruto clássico até eu chegar nesse ponto. Interessante dizer uma coisa. Durante todo esse vídeo, eu não vou considerar o Shippuden e nem o Boruto. Vou sim citar eles em um momento ou outro, mas eu vou usar a minha experiência focada no Naruto clássico, tá? Vou focar nele e puramente nele. Vou citar um hora ou outros, mas não vou ficar falando, no Shippuden tem isso, comparação com o clássico, sabe? Não vou comparar. Quando eu for fazer o vídeo do Shippuden, esse sim eu comparo com o clássico, do Boruto eu comparo com o clássico, com o Shippuden, entendeu? Bom, então vamos lá. Eu conheci o Naruto clássico pela SBT, acho que muitos de vocês. Foi da mesma forma, eu conheci pela SBT também. Logo que lançou no Bom Dia e Companhia, eu comecei a assistir. Vim acompanhando. Naquela época eu nem sabia o que era anime, tá? E eu nem era tão ligado assim em questão de ficar assistindo as coisas na TV. Eu assistia porque eu estava ali próximo da hora do almoço, às vezes eu estava ali em casa sem fazer nada e eu assistia. Mas a maior parte do meu tempo eu estava brincando, sabe? Correndo, pra lá e pra cá, brincando de esconde, pega. Eu brincava de Naruto, depois quando eu comecei a assistir, brinquei um bocado de coisa. Mas isso não é bem o caso agora. Com isso, eu comecei a ver o Naruto ali diariamente, acompanhei até o episódio que parou. Se eu não me engano, na primeira vez que teve essa pausa do Naruto, ela aconteceu logo que o Jiraiya aparece, se eu não estiver enganado. E aí ela retorna de novo do começo, porque eles fizeram o seguinte, passou o Naruto todo, veio essa chegada do Jiraiya, se eu não estiver enganado. Aí ele volta pro começo e quando parou de novo, já parou com uns episódios mais pra frente. Eu acompanhei essas duas etapas, só que eu acompanhei com uns buracos de episódio. Mas por que, Luiz, você perdeu o episódio? Perdi por um motivo assim, não tão engraçado, na verdade. Quando eu peguei para assistir o Naruto, eu comecei, e assim, eu tinha começado a ir para a igreja com meus pais, mudar de religião, não vem ao caso. E nisso teve um evento na igreja, eu estava no meio do Naruto. Teve um evento na igreja. Com esse evento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas logo que a gente se adentra em uma nova coisa, seja uma religião, seja um estudo, seja o que for, tá? Assim, qualquer coisa, você meio que quer manter aquilo ali na risca. Então tudo, você começa a ficar olhando. Sabe quando sai aquela notícia assim, ovo em porta de geladeira causa problemas intestinais? Aí você começa a arrancar os ovos tudo da porta da geladeira e botar lá dentro. Toda dor de barriga você culpa aquele ovo que você comeu enquanto ainda estava na porta da geladeira. Você começa a colocar tudo, gira em torno daquela nova notícia. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Para quem vê anime, já sabe que 99% dos animes citam um demônio em alguma hora. Mas o demônio para os japoneses, ele não é o mesmo que para nós aqui ocidentais. Eles estão muito ligados na religião deles de uma forma ruim e às vezes até boa. Eles são meio que interligados nisso. É um conteúdo muito complexo de se falar, mas é muito comum ele estar lá, tá? Então você vê em todo o anime. E quando ele foi trazido para dublagem, no legendado você não vê tanto, tá? Não é tanto. Mas na dublagem, cara, a Shuriken de vento demoníaco, a raposa, eles não conseguem chamar ela de raposa nove caudas em momento nenhum. Porque no japonês, eles têm um nome para cada Jinchurikin, né? O Biju, como se pode falar. Acho que todo mundo já sabe desse nome. Eu tô vendo que eu vi um barulho aqui. Então, para vocês já é comum isso. Chamar de Biju, saber quem é o nome de cada um, né? Qual é a Kyuubi, que tem 9 caudas. Acho que eu estou pronunciando correto, espero.
Pra gente é comum, mas pra que português eles sempre falavam raposa demoníaca de 9 caudas. Cara, você imagina só, os meus pais ali frenéticos na igreja ouvindo aquilo ali, todo dia. Então eles não me deixavam assistir, eu era criança, não tinha muito como eu contrariar. Mesmo assim eu brincava, eu não conseguia assistir. Então acabou que eu não consegui acompanhar o Naruto clássico muito bem. Depois eu acabei tentando assistir ele online e tal, mas na época a minha internet não era boa, então era bem complicado para mim conseguir. Acabou que eu não assisti. Quando eu fui voltar a assistir, eu voltei assistindo o Shippuden, assisti muito, assisti até o 250 do Shippuden. E eu parei e voltei para ver o Naruto clássico agora. Porque eu tava fazendo coisa do canal, né, aqui pensando. E eu também pensei assim, poxa, eu vou acompanhar a história do Naruto. E eu vou deixar todo aquele buraco lá para trás. Pode ser que tenha uma coisa legal. Aí eu voltei, parei o Shippuden, parei tudo. Voltei a assistir o clássico inteiro. Né, para mim poder ter como falar, para mim poder compreender. E assim, a minha experiência depois de ter visto Shippuden com o clássico, e eu percebo que assim, clássico para mim, ele foi uma experiência legal pelo fato dele ser um pouco mais para criança, né? Você nota logo que o Naruto clássico ele não tem batalhas épicas. Assim, na maioria, tem sim, é Rock Lee Gaara, você tem Naruto e Sasuke, você tem um monte de batalha legal. Só que você vê que elas são muito espaçadas. Você tem uma batalha aqui agora, aí passado muito tempo você vai ter uma outra batalha mais ou menos naquele mesmo patamar. É algo bem demorado, você percebe logo isso. A maior parte dos episódios ele parece um filler quando você está assistindo. É o Naruto ajudando um cara a cruzar um país. Eles vão para uma outra aldeia que está sendo invadida. E aí eles enfrentam uns ninjas de uma aldeia mega desconhecida. Sabe assim, a aldeia do Pássaro Azul, a aldeia do Pinheiro Amarelo. É umas aldeias que você nunca mais vai ouvir falar. É um pessoal que você nunca mais vai ver. Sabe? São histórias que você. Parece que ela tá lá pra encher linguiça. Tem gente que fica até com raiva, mas se você parar pra pensar, realmente é. O Naruto clássico ele tá muito mais voltado pro desenvolvimento do Naruto, para manter ali um anime mais infantil. Por um lado eu entendo, eu até digo que ele é infantil, porque ele tenta ser o mais, como a gente vai dizer, mais simples possível. Não ter nada muito complexo. A pessoa se ter que ficar explicando uma coisa muito complicada para uma criança é difícil. Então eles não podem inventar muita coisa. Tem que ser o mais curtinho ali para você jogou e entendeu. Sabe? Tem que ser uma coisinha bem simples. E até queria falar um negócio do Naruto que eu notei. Acho que todo mundo notou, mas acho que falando a gente acaba pensando mais nisso. Você vê o primeiro Naruto, no primeiro episódio, logo que ele aparece ali, você tem um Naruto que é totalmente rejeitado. Ninguém quer ele. E no final, você tem um Naruto diferente. Você tem um Naruto confiante. E por que eu estou dizendo isso? Nesse meio tempo, tá? Não vou dar nenhum spoiler, não se preocupa. Nesse meio tempo, você começa a perceber que o Naruto assim, ele não é só porque ele é meio burro, sabe? Não é isso. Tanto que você percebe depois que o Naruto é bem inteligente até. Mas a questão tá de que o Naruto ele sempre foi rejeitado. Para quem percebe, você tem um Kikengenkai, você tem uma família que tem um jutsu secreto, como é o caso da família Nara, como é o caso da família do Choji, né, da Ino, do Kiba, que eles têm jutsu familiares, eles passam de pai para filho. Ou então, como o do Sasuke, que herdou o Sharingan, o Neji, que herdou o Byakugan. São coisas passadas já naturalmente, a criança já nasce com aquela capacidade. Então, eles têm todo um treinamento em casa e na academia. Eles tiveram um acompanhamento, tiveram alguém que estava ali ao lado deles. Já no caso do Naruto, ele nunca teve ninguém. Ele sempre foi sozinho, ele teve que treinar sozinho, ele teve que aprender sozinho. Ele sempre foi rejeitado. Então leva um tempo para ele aprender que as outras pessoas confiam nele. Quando ele sai para missões, se você parar para analisar, ele sempre pula na frente. Mas não é só porque ele é apressado, impulsivo. Também tem um lado de que ele tem medo de não ser suficiente, de não estar fazendo o melhor dele. Ele sempre busca dar o seu melhor. Quando você vai vendo mais pro final,
você começa a ver um Naruto que tem mais confiança nos outros e que os outros confiam nele. Ele começa a raciocinar mais, respeitar mais ou menos ali a equipe que ele tá. É uma outra pessoa. É bem claro essa diferença logo de cara que você vê no Naruto. A evolução dele. E ao mesmo tempo vai criando uma admiração. Que ele foi um cara tão rejeitado, que passou por tanta coisa. E nunca ele sentou e chorou, falou, não dá pra mim. Ele levantou e ele correu atrás com as próprias pernas. Se ninguém vai ajudar ele, ele vai aprender sozinho. Então é muito bonito esse outro lado do anime. Pra mim foi bem legal a experiência de assistir do clássico. No começo eu não queria muito não, tava meio chato. Mas depois você pega mais ou menos a história ali e fica bem legal. Tá? Eu já tô assistindo o Shippuden de novo. Atualmente eu tô bem adiantado. Quem sabe daqui um mês mais ou menos a gente já não tem o vídeo do Shippuden por aí. Tá? Então fica aí um grande abraço, se inscreve no canal se gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo e a gente se vê na próxima.